Fala, turma! A gente começa aqui os 3 pontos do apavoro do Fortaleza em cima do Juventude hoje no estádio Presidente Vargas. 1, 2, 3, 4, 5. E poderia ter sido mais. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like aqui para você receber cada vez mais conteúdos aqui do Fala Manso rumo aos 10 mil inscritos. Já batemos 10 mil no Instagram, agora a meta é bater aqui também no YouTube. Vamos falar sobre esse jogo, né? Um jogo de domínio do começo até o final. Um amplo domínio do Fortaleza, desde o primeiro minuto. Tanto é que com 3 minutos o Lucero já faz 1 a 0 numa bola parada que o Pochettino bate e ele desvia, já marcando 1 a 0. Então, se a gente for muito criterioso ali, é praticamente como se o Fortaleza já tivesse começado o jogo com a vantagem no placar, porque não deu tempo nem o Juventude se situar no estádio Presidente Vargas, ver como era o gramado, enfim. Já toma 1 a 0, já muda o andamento do jogo e eu condiciono o gol como um dos fatores que fez o Fortaleza dominar do começo ao fim. No futebol parece meio óbvio, mas quando você sai na frente, você gera uma pressão muito grande para o adversário, principalmente quando você está fora de casa, quando você não tem um grande time em relação ao seu oponente, enfim. Então o Juventude já viria com dificuldade, já estava sem o Nenê, por exemplo, um dos seus principais jogadores, apesar dele não ser tão titular nessa temporada, mas uma referência, apesar de ter jogadores ali vivendo uma fase mais de oscilação. Então o Fortaleza consegue sair na frente, gera essa pressão para o Juventude e, por outro lado, uma equipe que vinha de uma vitória contra o Colo-Colo já sai na frente de novo, aí a atmosfera já vem toda a favor da equipe do Fortaleza. Tanto é que em nenhum momento o Juventude fez frente a tentar ali empatar, tudo bem, mas empatar, virar, uma projeção de uma virada da equipe gaúcha era muito difícil. Então, do começo até o final, um amplo domínio tricolor. E isso foi determinante para o resultado. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. A segunda coisa que eu falo sobre esse vídeo, além do domínio do Fortaleza, é o seguinte. O Vojvoda, ele pode ser considerado teimoso, tá? Eu sou do time que não acha ele teimoso, mas eu reconheço que tem várias coisas dele que eu sei que o torcedor tem razão em achar ruim. Tem pelo menos um bom argumento para achar intrigante o que o Vojvoda faz. E uma das coisas que ele faz que deixa todo mundo talvez maluco é a insistência em alguns jogadores, mesmo quando esses caras não estão tão bem. Mesmo quando eles não vivem grande fase. Isso é muita cara de Juan Pablo Vojvoda e Fortaleza. Isso já aconteceu com o Guilherme, isso já aconteceu com o Machuca, isso já aconteceu com outros jogadores ali, sei lá, Matheus Jussa, Robson. Quantos jogadores já foram criticados? Romarinho, quantas vezes ele insistiu com o Romarinho? E ele faz isso hoje com o Pochettino, ele faz isso com o próprio Lucero, que durante muito tempo foi o principal jogador do time. Ele faz isso hoje com o Gaston Ávila, que ele deixou de molho, trouxe, deu muita confiança, foi titular, deixou de molho. Hoje voltou a jogar depois de muito tempo como o Fortaleza sendo mandante. Ele entra no jogo como lateral esquerdo, que foi uma das surpresas da escalação, mais uma, né? Tinga e ele como lateral esquerdo, Mancha e Kusevich mantidos ali como os zagueiros. Entra, faz uma boa partida, do meio para frente, Lucero faz gol, dos 5 fez 2, o primeiro, como eu já falei, e o quarto. O Pochettino faz gol, o Pochettino faz o quarto, o Marinho e o Breno Lopes, que talvez sejam os dois caras que têm carregado o time nos últimos jogos, participam da jogada do gol. Eu acho que no fim das contas, apesar do Marinho ter comemorado, o gol vai ser dado para o Breno Lopes. Mas ele vai insistindo em alguns jogadores e ele vai dizendo para os caras, eu não largo a mão de vocês. O Vojvoda larga a mão de jogador por outros motivos, não porque os caras caíram de rendimento. E por que eu estou trazendo como segundo ponto? Porque os caras em algum momento acabam dando uma resposta, é incrível. A gente falou aqui de crise técnica, a gente falou aqui de um Fortaleza que caiu de produção. Será que ia conseguir se redescobrir, se encontrar soluções? Ganhou do Colo-Colo por 4 a 0, ganhou do Juventude por 5 a 0. 2 jogos, 9 gols, nenhum sofrido. É uma resposta. Você pode dizer, o Colo-Colo vive uma fase ruim. O Juventude foi fora de casa no 4 horas da tarde no estádio Presidente Vargas. A gente pode encontrar diversos argumentos aqui
para talvez diminuir o que o Fortaleza fez nos 2 últimos jogos. Mas é uma resposta. Se o Fortaleza toma 2 goleadas, a gente já está falando aqui. Se o Fortaleza perde os 2 jogos ou empata os 2 jogos, a gente já está falando aqui. Ele ganhou e ganhou 2 goleadas. E eu coloco como segundo ponto do jogo a insistência do Vojvoda e a confiança que ele passa para alguns jogadores. Hoje, 3 pelo menos jogadores ali deram uma grande resposta. Isso para não falar dos jogadores que já vêm carregando, como eu falei, Marinho, Breno Lopes, Sacha, Mancha, Kusevich, jogadores que já vêm. Kusevich nem tanto, né? Mas fez uma boa partida também. Hoje uma partida segura. O ataque do Juventude também não deu esse trabalho todo. Mas pelo menos 3 jogadores deram respostas. Lucero com 2 gols, Pochettino fazendo um gol, participando muito bem ao longo dos 90 minutos praticamente. E o Caleb que a gente fala tanto. Entrou, fez o gol, ok, foi muito pouco ali, mas é um gol que vale e precisa ser ponderado nessa análise da partida. Vamos para o terceiro ponto. Antes de mais nada, Zirac Jeans, @Zirac_Jeans, @Zirac_Jeans. Você vai lá e confere as melhores ofertas possíveis de camisas, as camisas maravilhosas. Além de camisa, tem calça, bermuda. Meu amigo, só modelo fera. Então não deixa de aproveitar as oportunidades e você colocando lá, Vim pelo Manso, ou no Instagram, ou no contato direto com os vendedores, você ganha um grande desconto. Então vai lá e aproveita essa oportunidade. Vamos para o terceiro ponto. Já falei de como o Fortaleza dominou do começo ao fim, já falei da insistência, né, de como o Vojvoda faz bem aí ao seu elenco, né, aos seus jogadores, e eu queria também destacar como alguns jogadores, quando eles mudam, quando eles crescem de produção, o time muda de patamar. E eu vou citar no terceiro ponto o Lucero. Por que eu vou falar do Lucero? Pelos gols, obviamente, por ele ter feito o primeiro gol, por ele ter participado do segundo, é ele que recebe a bola e dá o passe para o Marinho fazer a jogada. Ele participa ele faz o 4º gol, né? Então, assim, ele é um cara que hoje foi muito útil. E perdeu gol, chutou bola por cima, errou finalização. Não acho que o Lucero vive grande fase. O que eu quero dizer é que quando esses caras começam a mudar o patamar, quando a roda começa a girar a favor, o Fortaleza consegue os resultados que ele busca. E o Lucero, ele é um cara que representa isso nessa noite. Nessa tarde, né, o jogo tarde, na noite, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele mostra exatamente como é que o Fortaleza muda de nível quando tem um jogador que consegue corresponder, como é o Lucero. Ele foi um cara hoje que foi centroavante, fez o que tinha que fazer, apesar de em alguns momentos ali a bola ainda pegar na canela, ainda dá ter um pouco de dificuldade em alguma parte do jogo. Mas eu queria terminar o vídeo falando sobre isso. Se o Lucero, assim como o Davidson vem jogando bem, mas se o Lucero se recupera, se o Lucero começa a jogar bem, ele eleva o nível do Fortaleza mais uma vez. Ele eleva o nível. Por quê? Pela questão técnica. Eu reconheço, ele tá mal, ele vive um momento ruim. Fez gol contra o Colo-Colo, fez gols hoje, ainda não é o Lucero que a gente viu em outros anos, mas eu acho que é a materialização, é a tipificação daquilo que eu quero dizer. Esses caras, quando eles crescem de produção, eles mudam o Fortaleza de patamar e os resultados acabam acontecendo. Dito isso, falei dos 3 pontos, vitória importante, Fortaleza dá um respiro aí, agora vem novos desafios, aí vem Retrô, vem São Paulo, jogos por campeonatos distintos, mas é aquela coisa, é melhor você estar numa vibe dessa, que aí a roda vai girando mais a seu favor. Você pode se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, que é sempre muito importante. Confere o vídeo também, beleza? Um grande abraço e até a próxima.